Só para que todos tenham uma ideia do desastre que Lula e o PT estão produzindo no Brasil, no ano passado, no mesmo período, tínhamos um saldo negativo de menos estes irresponsáveis quebraram o Brasil. Você sabia que a economia do Brasil está prestes a ser arruinada? Pois é. O cenário é mais grave do que você imagina, e Ciro Gomes acabou de lançar um alerta que pode mudar tudo. Lula está levando o país a um colapso financeiro, mas o pior de tudo é que o governo parece não perceber os danos que está causando. O que será que vai acontecer com o Brasil nos próximos meses? Agora você precisa entender como tudo isso afeta o seu bolso. A crise está batendo na porta de todos nós, e os próximos dias podem ser decisivos para o futuro do país. Será que estamos preparados para enfrentar o que está por vir? Antes de continuar, eu preciso te pedir um favor. Se inscreva agora no canal, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar sua visão sobre o futuro do Brasil. Não perca esse conteúdo exclusivo que vai te mostrar a verdade sobre a crise econômica que estamos enfrentando. Inscreva-se agora e não deixe de ativar o sininho para ser o primeiro a receber tudo sobre o que está por vir. Não deixe para amanhã, pois o futuro do país depende de você estar bem informado hoje. E agora, prepare-se. Ciro Gomes acaba de fazer uma análise devastadora do governo Lula. Ele não poupou críticas e fez previsões alarmantes sobre os rumos da nossa economia. O que ele disse sobre o futuro do Brasil é simplesmente assustador. Você precisa assistir a esse vídeo completo e entender como tudo isso vai afetar sua vida. Não se engane, o que está acontecendo pode ser o início do fim para muitos brasileiros. Da metade do de hoje, no que se chama transações correntes, que é isso, tudo de dólar que a gente manda para fora e tudo de dólar que entra no país. No câmbio do momento em que lhe falo, R$ 6,20 por dólar, o rombo em dólares nas nossas contas externas é de 43 bilhões e 610 milhões de dólares nos últimos 12 meses. Mesmo da balança comercial, há uma deterioração consistente que pode ser vista pelos números de outubro de 24 versus outubro de 23. O saldo no passado, nesse mês de outubro, foi de 8 bilhões 589 milhões de dólares em 2023, contra 3 bilhões 441 milhões esse ano, um terço praticamente. O nacional consumismo demagógico de Lula explica isso também. Basta a economia subir um tiquinho e as importações explodem. Essa é outra faceta da insustentabilidade do modelo. Ao invés de apostarmos na produção, uma aposta no consumo demagógico de curto prazo. Faltam dólares, não tem erro, o preço do dólar sobe. Essa é a primeira razão de estarmos vivendo este filme velho, repaginado pela grande mídia como se fosse novo. É no máximo um remake piorado de mau gosto do que nós já vimos acontecer em 1999 com Fernando Henrique Cardoso e em 2015 com a incrível Dilma. Minha dúvida, que está se dissipando rapidamente, é se Lula vai pagar o preço de sua irresponsabilidade ou se vai conseguir empurrar o problema com a barriga para o início do próximo governo. FHC enterrou o PSDB. Dilma foi ao impeachment, inclusive com a discreta torcida de Lula, e deu no Bolsonaro. Mas não é só essa a causa. Infelizmente, a partir dessa base de fato já descrita, há outras camadas que concorrem para a mais violenta desvalorização do real dos últimos tempos. E para o fato, escondido pela grande mídia, de que nossa moeda nacional é a que mais se desvalorizou no mundo inteiro nesse ano findante de 2024. Sim, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo, eliminando completamente a mentira publicada de que a política monetária norte-americana estaria entre as causas da perda de valor em mais de um quarto de nossa moeda. Mais de um quarto. Quem recebeu o equivalente a cada 100 dólares no começo desse ano está encarando agora o fim de ano com o valor recebendo equivalente a meros 75 dólares. Não aconteceu nada nem remotamente parecido no mundo em que a população foi empobrecida em 25% em apenas um ano. No ano de 2024, enquanto se distraiu o povo com firulas, o governo Lula viu voarem do país, sem fazer nada, nada menos do que 56 bilhões 210 milhões de dólares, somente entre janeiro e outubro, 10 meses. Esse é disparado o maior volume de fuga de capitais estrangeiros pela via financeira
desde que se mede essa estatística no longínquo ano de 1982. Essa newsletter advertiu várias vezes para o fenômeno. Comparei com a migração das aves do norte rumo ao sul, quando chega o inverno, para elas fugirem do que os seus instintos sabem ser uma temperatura mortal para elas. Ninguém quer ouvir, mas parte dessa fuga tem como causa a impunidade da enorme fraude das lojas americanas. Fraude essa que causou enormes prejuízos a muitos aplicadores, inclusive pequenos aplicadores, nos Estados Unidos principalmente. Como é que se explica para o estrangeiro que se promoveu uma fraude superior a 43 bilhões de reais e até hoje ninguém grande foi punido? Como fazer do Brasil um mercado interessante e minimamente seguro para investidores com esse enorme escândalo impune? Não é o único fato que desabona nosso pífio mercado de capitais, mas é muito representativo da picaretagem geral que domina nossas instituições. E, finalmente, a alegada questão fiscal. Sim, ela é um aspecto muito grave de nosso provável colapso econômico. A data e o contexto com que foi deflagrado o notório ataque especulativo contra o real, entretanto, não deixam dúvida quanto à atuação em cartel do sistema financeiro brasileiro e de seus sócios no estrangeiro. O que é chocante e vergonhoso é o banqueiro de Lula, o novo presidente do Banco Central, Galípolo, negar explicitamente esta evidência. A mim, nunca enganou. Quem acompanha essa newsletter já sabe da insustentabilidade do modelo econômico em vigor. Vou apenas rememorar. Não faz nenhum sentido a expressão superávit primário no Brasil. Em tese, em manuais ingênuos de economia, à luz da esculhambação brasileira, se você gastasse um pouquinho menos do que arrecada, gerando uma pequena sobra, o tal superávit primário, a sua dívida se manteria em volume estável ou até diminuiria, dependendo do tamanho da sobra. Essa é a picaretagem denominada de superávit primário pela grande mídia brasileira, a serviço sujo dos seus donos entre a banqueirada. Vamos aos números. Desde que essa engenhoca foi introduzida entre nós, naquela madrugada de 1999, nem um único ano, leiam os meus lábios, nem um único ano o superávit obtido foi suficiente para pagar sequer os juros da nossa dívida. Nesse ano de responsabilidade criminosa de Lula e sua banda, deixe eu renovar os números. Até novembro último, o Brasil contabilizou na dívida pública 869 bilhões e 300 milhões de reais, apenas no ano da graça de 2024. Isso equivale a monstruosos 7,49% do nosso PIB, que é um ano inteiro de produção de todo mundo no Brasil, e nos coloca sem rival como o país do mundo que mais paga juros. Como estamos em déficit primário, ainda que pequeno, entre aspas, frente a esses números assustadores, essa montanha de juros vai toda para a dívida pública. Quando o Lula assume prometendo picanha e cerveja para todo mundo, a dívida tinha levado 500 anos para alcançar 7 trilhões de reais. Em apenas 2 anos de irresponsabilidade, a dívida já está em 9 trilhões e 300 bilhões de reais. Subiu 2 trilhões de reais em apenas 2 anos. Ora, ninguém precisa ser economista para entender o que acontece com um devedor que aumenta sua dívida tão velozmente. Os agiotas apertam os prazos, encarecem os custos, ou seja, sobe os juros, e colocam o olho na porta de saída, enquanto acabam de esfolar o devedor. Essa é a explicação derradeira para a oportunidade do ataque especulativo que estamos todos vendo, menos o reacionário Lula e o seu novo banqueiro Galípolo. No curto prazo, comprar dólar é a tal porta de saída. Ora, uma das pernas do tal tripé macroeconômico com a qual o Lula se comprometeu, traindo o Brasil e sua história, é o tal câmbio flutuante. Para que ele existe? Para que as contas externas do país se ajustem selvagemente como a crueldade do tal mercado advoga. País nenhum do mundo sério faz isso. Por quê? Voltaremos ao assunto. O preço do dólar mexe com praticamente todos os preços da economia, diz da competitividade sistêmica nas relações de comércio exterior, enfim, deixar flutuar ao sabor de ataques especulativos não é coisa séria a não ser aqui. O que estamos vendo acontecer? O pior dos mundos. Lula queimou esta semana mais de 30 bilhões de dólares públicos, entregando aos especuladores que, diz o seu banqueiro,
não estão especulando. Agora eu quero saber de você. O que acha de tudo isso? Será que Ciro está exagerando ou ele realmente tem razão? O governo Lula vai levar o Brasil a um colapso econômico ou estamos apenas exagerando? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de dar o seu like se você também acha que precisamos falar mais sobre isso. Se você tem algo a dizer sobre a economia do Brasil, este é o momento de ser ouvido. Comente, curta e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse. O futuro do Brasil depende de pessoas como você, que buscam a verdade.